Nós estamos falando aqui sobre como que os juros, principalmente o rotativo do cartão, comem o salário do brasileiro. E nós estamos falando isso desde há muito, gente. Desde há muito. E não só nós. O professor Dalbor, ele esteve no parlamento brasileiro, né, e fez uma fala mostrando os 4 ralos da economia brasileira. Como é que o dinheiro se esvai por 4 buracos. E como é que aqueles que apostam nos juros ganham de maneira absurda. Mas agora, só agora, o governo acordou. Eu não sei se há algum tempo para este amanhecer do governo, não sei. Sinceramente, eu tenho minhas dúvidas que seja possível uma recuperação dentro do calendário eleitoral. Tenho minhas dúvidas. E esses juros anulam, por incrível que pareça, eles anulam tudo aquilo que foi bem construído pelo Fernando Haddad, pelo Lula, pela equipe do PT, pelo Alckmin, pela Tebet. Anulam todo o trabalho, gente. Eu não quero, sabe, eu não quero dar uma daquela mãe chata, daquela pessoa chata que fala, eu não falei para você, cansei de te dizer, eu não quero fazer isso. É horrível fazer isso. Até porque, né, uma coisa é dizer, a outra é você estar lá no governo e conseguir fazer. E a gente sabe perfeitamente o quanto que este governo teve que negociar com forças poderosíssimas para poder fazer o que fez. Agora, o triste, gente, é ver que há uma boa parcela da população de mau humor. Não, é uma população que não está ressentida. Ela melhorou muito em termos de ressentimento. Mas ela está de mau humor. Porque a gente vive isso, né? Mariângela e eu vivemos isso. Nós ganhamos muito pouco. Então, assim, é uma coisa assim, não termina nenhum mês sem entrar no rotativo do cartão. Ele virou aquilo que para os meus pais eram o chamado salário indireto. Havia uma série de benefícios, né, para o funcionalismo, para certos setores, quer dizer, o estado de bem-estar social estava sendo montado. Esses benefícios foram tirados. De modo que passou-se a pagar tudo. E no caso da internet, então, nem se fale, né? Para fazer qualquer tipo de trabalho, você paga. Um canal como esse, para uma pessoa que tem posses, não é nada. Para uma pessoa como a gente, é uma despesa enorme. Uma despesa enorme, gente. Você paga a internet, você paga o site, você paga programas para poder fazer editoração. Toda hora que, né? O próprio WordPress, que era gratuito, é pago. Quer dizer, as coisas foram indo para um caminho, gente, que não tem um elemento que não está privatizado. Então, desapareceu o salário indireto, você tem que pagar tudo e você tem que pagar também os juros do cartão, que
são a reposição desse salário indireto que a gente tinha. Então, não dá para você ficar de bom humor com este final de mês. Tem gente que vai até o dia 15, tem gente que vai até o dia 20, mas não tem ninguém que vai até o dia 30. Aí, você pega uma pessoa despolitizada, de mau humor, o que vai pegar na cabeça dela? Sim, caso Vorcaro, porque o governo, entendeu? Começa a associar o governo a tudo que há de ruim por conta desse mau humor despolitizante de cartão. Então, agora, no nosso caso, da esquerda reflexiva, por pior que esteja a situação, a gente sempre a enfrenta a partir do ponto de vista intelectual e filosófico. A gente sempre parte da ideia de que a gente precisa entender, precisa ir aos fundamentos da coisa. E eu tô começando a ficar achando, eu tô começando a acreditar que há um fundo teórico, né? Há um fundo teórico nessa demora do governo de se atentar para a questão do cartão e dos juros. Você pode me dizer assim, não, professor, não há, porque veja, o Lula começou a gestão dele, a administração dele, batendo nos juros altos. Aí ele pôs o galípolo, aí ele viu que a coisa não era tão rápida. Tá bom, eu entendo tudo isso. Mas eu ainda acho, de uns dias para cá, que tem algo teórico aí envolvido. Tem uma visão de mundo que ainda não absorveu este avanço do capitalismo financeiro. É verdade, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Parece que mesmo sendo o Beluso, uma das pessoas que orienta aí o governo, e sendo ele alguém que prefaciou o livro do Chesné no Brasil, que trata exatamente do avanço do capitalismo financeiro a partir do marxismo, mesmo com essas... A impressão que eu tenho é que houve uma acomodação com os ideais de mercado muito para além da simples prática do embate. Mas houve uma acomodação teórica. E eu tenho indícios para dizer que as pessoas estão lendo coisas que ajudam a esta acomodação. Olha só, é sabido que no livro do Fernando Haddad, eu fiz a resenha, aliás, duas, né? E notei que ele se centra no polo trabalho, mas ele se esquece do polo capital. Em outras palavras, ele ficou nublado pelo próprio nome que ele deu ao livro. O nome que ele deu ao livro tinha tudo para levá-lo a pensar no trabalho e do trabalho ele puxar as transformações da subjetividade maquínica, e por conta dessas transformações, ele notar que a questão do tempo e do biopoder, do biocapitalismo, tinham a ver não só com a automatização, mas com a entrada do capital financeiro. Mas ele não fez isso.
E aí eu estou indignado até agora do porquê que ele não fez. E aí o professor Eleutério Prado tentou, né, explicar o porquê que ele não fez, mas assim mesmo não me convenceu. E agora o professor Eleutério Prado me publicou um texto no Terra Redonda, resenhando ou comentando um livro que tenta limpar a barra do capital financeiro. Aliás, o artigo do professor Eleutério termina da seguinte maneira. Olha só. Em resumo, os problemas que se apresentam agora na história contemporânea, dizem eles, os autores, são problemas do capitalismo. Não se afiguram, portanto, como problemas criados pelas finanças num capitalismo que seria saudável de outra forma. Portanto, a própria tese de que a atividade de finanças se tornou excessiva a partir dos anos 80 parece advir ainda da necessidade de justificar o capitalismo, mesmo que seja mitologicamente. Tem um sofisma aí, gente. Você afirma que o capitalismo não é parasitário. Ok. Mas ninguém falou que era. Talvez só o Ciro Gomes. Então, tá lutando contra quem? Ninguém falou que o capitalismo financeiro é parasitário. E aí vem com essa tese esquisita de que está se culpando o capitalismo parasitário, o capitalismo financeiro como parasitário, porque se quer voltar a um capitalismo que não teria finanças e que seria ideal. E que isso, de certo modo, seria a apologia do capitalismo industrial. Mas as finanças, lá para cima, ele diz, né? Uma frase que parece que o Haddad andou dizendo também, numa entrevista por aí. Capitalismo financeiro, as finanças sempre existiram. O capitalismo nasceu assim. Gente, que tem a ver uma coisa com outra? Isso não invalida a tese de que a partir dos anos 80 houve uma hipostasia das finanças. E o problema não é de parasita ou não parasita, de sempre existiu ou não existiu. O problema é de mudança de lógica. Vou repetir, o problema é de mudança de lógica. A lógica, até os anos 70, 80, estava centrada na produção. A lógica, volto a dizer, a lógica está centrada agora nas finanças e num derivado das finanças que é o capital fictício, que é as finanças pelas finanças, o dinheiro pelo dinheiro, quase que cumprindo uma meta metafísica do capital, que é, na equação do Marx, não é? Dinheiro que gera mercadoria, que gera outro dinheiro, na equação do Marx, eliminar a mercadoria, de modo que dinheiro gera dinheiro. Ou seja, o desejo metafísico do capital de escapar da terra e crescer por si mesmo não é o todo do capitalismo, mas esta lógica adentrou a sociedade. E adentrou a sociedade exatamente no momento que foi se ampliando a velocidade com que isso se dá. E isso transformou o capitalismo em biocapitalismo, um capitalismo que não explora o trabalho, ele explora a vida como um todo. Ele explora o general intelecto, ou seja, o saber em geral da sociedade. Sem precisar botar você na jornada de trabalho. E essas mudanças se aprofundaram com a digitalização, mas a raiz dela está na mudança de lógica para a financiarização. Com, né, os subprodutos de aspectos financeiros e subjetivos, que é o cartão de crédito.
Não à toa, vários dos autores dos operaístas italianos, ou pós-operaístas italianos, trabalharam com uma subjetividade do homem endividado e o quanto que esse homem endividado se sente escravizado na sociedade moderna. Então, o descuido do livro do Haddad para com esse detalhe e a reiteração do professor Eleutério Prado, que foi professor do Haddad, no sentido de passar um certo verniz no capital financeiro, nas finanças, passar uma certa maionese para poder degluti-lo, né? Me soa como um elemento teórico que levou o Haddad e uma certa parte do governo a se acomodar diante das finanças e não tomá-la como sendo o problema central que tinha que ser enfrentado. Até porque era conveniente conviver com o mercado durante esses 3 anos e, de certo modo, de vez em quando, ceder para ele para poder sobreviver politicamente. E muitas vezes você trabalha com teses teóricas que você queria escrever de outra maneira, mas você escreve desta maneira porque você está sob tensão, uma tensão que você não percebe, mas é uma tensão de acomodação. Eu, por exemplo, achava que a primeira pessoa a perceber isso seria o próprio Haddad, que ele iria ver que o embate cotidiano dele é contra o mercado, ou a favor do mercado. O mercado é que está pressionando ele. Portanto, toda vez que ele fosse falar de trabalho, ele faria a ponte, né? A simbiose entre a lógica predominante do capital financeiro e, por consequência, do capital fictício, sobre a lógica da produção e sobre a lógica do trabalho. Eu achava que ele tinha tudo para fazer essa fusão, que é a fusão que a gente fez em outros termos, né? No capitalismo 4.0. Mas ele não fez. E agora me aparece o artigo do professor Eleutério Prado passando um certo, né, passa gourmet que dá para engolir no capital financeiro, dizendo que ele não é parasitário. Mas ninguém está dizendo que ele é parasitário. O que está se dizendo é que a lógica dele passou a ser a lógica vigente a partir dos anos 80 e tem a ver, sim, com a desregulamentação do neoliberalismo, que criou as condições legais e políticas para que esse avanço se desse, para que a lógica mudasse. Essa narrativa não é só minha, meu Deus do céu. 90% das pessoas estão fazendo essa narrativa. Se tem alguma novidade na minha narrativa, é eu enfiar aqui as mudanças subjetivas. Mas agora eu começo a me convencer que esse descuido teórico e que está se manifestando aí, né, tanto na postura do Haddad quanto do Eleutério Prado, tem aí a ver, né, com esse descuido do próprio governo a ponto de chegar só agora a perceber que o cartão de crédito vai comer pela perna. E, né? Talvez as pessoas, gente, talvez tenha acontecido aí algo muito esquisito, porque, veja, quem alerta para as questões sobre juros, em geral, está associado à Fatorelli, que é a Auditoria Cidadã da Dívida. Como a tese da Fatorelli é vista pelo governo como uma coisa que não pode ser tocada, não pode nem ser falada, tende-se a diminuir a tese dela. Como, de certo modo, essa questão de taxar os juros está ligada a uma crítica mais radical do capitalismo financeiro, tende-se a afastar o bolo como um todo. Resultado: quando você acorda, você, tá nesse buraco. Em outras palavras, não precisava endossar a tese de fixação dos juros da auditoria da dívida para saber que o problema dos juros está pegando. E que sim, ao contrário do que os autores dizem, há uma novidade sim nos anos 80 e há um crescimento das finanças sim, no sentido metafísico de ir na direção do capital fictício.
David Harvey tá com a gente, o Chesné tá com a gente, o Ilan Lapida faz uma tese sobre isso. Meu Deus do céu, o próprio Beluso. Livros do Galípolo também adiantam isso, mas eles pegam uma cartilha errada na hora que entra no Banco Central, né? Até porque não tinha outra cartilha. Então o governo não está amarrado apenas politicamente, o governo está amarrado politicamente, mas em parte teoricamente. Você pode me dizer assim, professor, é muito bonito essa sua análise, é linda, só que vai lá no lugar do Haddad para ver se o senhor não é dominado. Eu acredito que sim. Eu acredito que o Haddad não pensava dessa maneira. Eu acredito que ele era mais crítico em relação ao capitalismo financeiro do que ele se tornou. Tanto é que o trabalho dele parece uma saída pela tangente. Parece que ele procura analisar as mudanças tecnológicas quase que engolindo a tese do fetiche da tecnologia. E por isso a gente insistiu em convidá-lo para o Filomédio. Estou esperando a resposta dele, né? Porque a gente quer debater esta questão teórica, mesmo sabendo que estamos debatendo nas portas do inferno. Então vamos para o Filomédio com o caldeirão aceso na nossa bunda, prontos para talvez até perder uma eleição, mas vamos debater, vamos entender. Vamos morrer cultos. É isso. Daqui a pouco a gente volta.